Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Speck e eu tô aqui para falar um pouco hoje sobre o último discurso do Lula no Nordeste, agora em agosto de 2021. Né? Ele esteve ali fazendo uma breve pré-campanha, digamos assim, onde ele se reuniu com algumas autoridades políticas da região, enfim. E ele teve mais uma vez, ele citou a questão da regulamentação da mídia, dos meios de comunicação. Não é de hoje que ele fala isso. Em 2018 ele já havia tuitado sobre isso. E a gente tem que entender o quão perigoso e o quão complicado, digamos assim, é esse discurso. Porque, por exemplo, hoje, você pode ter a opção de gostar do Bolsonaro, não gostar, apoiar quando ele faz uma coisa que você considera boa e criticar quando você acha uma coisa que ele fez de ruim, certo? Tranquilamente, você pode publicar em suas redes sociais, você pode fazer vídeo, você pode reclamar de qualquer forma, postando memes, enfim. E você imagina se houvesse uma regulamentação que você não pudesse falar do Bolsonaro, de forma alguma, só bem. Então, assim, é perigoso, é muito perigoso esse discurso, porque, assim, se o Bolsonaro, quando você criticar ele, se achar que foi caluniado, que foi ofendido, que passou dos limites, digamos assim, ele tem a total liberdade de processar você. Que é como ocorre em todas as democracias do mundo. Se eu me sentir ofendido, se eu me sentir moralmente assediado, eu posso simplesmente processar você pelo seu discurso, certo? E essa liberdade é muito importante. E esse discurso perigosíssimo de um candidato a presidente que já foi presidente e tem chances reais de ir ao segundo turno, de brigar por uma cadeira maior do nosso executivo, é muito perigoso a gente ter um discurso desse. Porque, por exemplo, hoje você pode simplesmente escolher se informar pela Folha de São Paulo, pelo Terça Livre, pelo Conexão Política, pela revista Veja, enfim, tem diversas linhas editoriais de pensamento que você pode escolher para se informar, para saber mais de um assunto, certo? Essa liberdade é garantida na Constituição brasileira. E um discurso de regulamentar é muito invasivo e afeta diretamente a liberdade de todos. Só que o que a gente vê hoje é basicamente nenhuma nota de repúdio das associações de jornalismo, de mídia, enfim. Eu até entrei no site da Abrage, que é uma das associações mais famosas do jornalismo brasileiro, jornalismo investigativo, que dizem lutar a favor, no caso, da liberdade de expressão, e procurei até o termo Lula e não achei nada. Somente notas de repúdio contra o Bolsonaro por bloquear jornalistas, algo do tipo, falas dele contra jornalista. Então, assim, a gente vê que quando não é a gente que está sendo diretamente afetado, a gente não está agindo, igual tem aquela história que diz, né? Primeiro vieram levar no meu vizinho comunista, mas como não sou comunista, não me importei. Depois vieram levar o meu vizinho católico, mas como não sou católico, não me importei. Depois vieram e me levaram, mas não tinha ninguém para eu reclamar, entendeu? Então é exatamente isso, exatamente isso. A gente sabe, comprovadamente, tem várias matérias, se você pesquisar aí blogs do PT, blogs bancados pelo PT, a gente vai ver que diversos sites e blogs, até irrelevantes, sem quase nenhum acesso, tiveram grandes orçamentos do nosso dinheiro, né, para fazer matérias, né, matérias jornalísticas. Então a gente pensa de uma forma que é a seguinte, por exemplo, vamos dizer que hoje você apoia o Lula, mas que ele assuma em 2022 e comece a fazer algumas coisas que você não concorde. E você começa a criticar ele, mas daí ele resolve regulamentar a mídia e fazer com que não possa haver críticas ao presidente, porque ele é uma figura sagrada que está em prol do brasileiro. Tu entende o quão perigoso é isso? Tanto pro lado da direita quanto pro lado da esquerda, a gente tem que ser totalmente contrário a esse discurso, porque é muito perigoso. Porque às vezes não é com você, às vezes é um presidente que até é uma pessoa, um político, até você concorda na maioria das ideias. Mas se amanhã for o seu opositor, a pessoa que você mais odeia? Então é muito complicado a gente dar margem para um discurso desse. E é muito complicado a gente ficar quieto perante esse discurso, porque pode afetar diretamente a minha vida, a vida de todo mundo. Porque, por exemplo, se acontece do Lula vencer e começar a regulamentar tudo, quem me garante que eu vou poder publicar o que eu quiser nas minhas redes, que eu vou poder fazer matéria do que eu quiser? Então, assim, o que a gente vê é que quando não é com a gente,
a gente tá quieto. Mas e se amanhã for com você? Então que a gente possa parar a pensar sobre isso, porque independente se você hoje é contra ou favorável ao governo, você pode criticar ele, você pode até xingar ele, você pode fazer o que você quiser. Claro que excessos, né, você pode responder na lei, mas é importantíssimo isso, é importantíssimo a gente ter essa liberdade. Então que a gente possa se posicionar contrário a esse pensamento do talvez pré-candidato a presidente Lula, porque no futuro pode ser irreversível uma decisão como essa.